Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Em todos os vídeos que eu faço de perguntas e respostas, sempre surge aquela pergunta a respeito da Sony. Por que a Sony não tá lançando o próprio serviço de streaming, sendo que a Universal já lançou o Peacock, a Disney já lançou o Disney Plus, a Warner já lançou o HBO Max e assim por diante. Eles já lançaram o Crackle, só que eles já lançaram, o Crackle já fracassou e eles já venderam para outra empresa, então hoje a Sony realmente não tem o próprio serviço de streaming, ela é a única das grandes que ainda não possui o próprio serviço e nos próximos anos parece que não tá nos planos também, porque eles acabaram de fechar uma negociação bombástica com a Netflix que eu vou abordar no vídeo de hoje. Então, vamos lá! E pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triple F, se inscrevam, e se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, eu queria pedir pra vocês me seguirem por lá. Eu tô postando várias novidades por lá, nos stories, eu tô postando vários vídeos no meu feed de notícias também. Então se vocês ainda não me seguem, quando eu atingir 10 mil seguidores no Instagram, eu pretendo fazer uma coisa bem legal pros inscritos aqui do canal. Então se vocês puderem me seguir lá no Instagram, eu vou colocar o link aqui abaixo, com certeza vocês não vão se arrepender. Então qual é essa notícia grandiosa, né, entre a Netflix e a Sony? Como eu falei no meu vídeo de perguntas e respostas, que eu gravei ontem, a Sony não parece ter muito interesse na indústria cinematográfica, na indústria de séries. Obviamente eles investem bastante para fazer novos filmes, mas eles não parecem ter aquela vontade de dominar o mercado, como a gente vê por parte da Disney, da Universal e da Warner Brothers. Então parece que eles estão correndo um pouquinho aqui por fora, e agora eles mostraram mais ainda isso, fechando um acordo de 5 anos, um acordo aparentemente multimilionário com a Netflix. Eles não só vão transmitir os filmes que sairiam nos cinemas, né, alguns filmes que sairiam nos cinemas, talvez vão ser transmitidos na Netflix, a gente não sabe exatamente como vai continuar nessa situação da pandemia. E o acordo inclui também filmes que vão ser produzidos exclusivamente para Netflix. Então eles vão utilizar a capacidade produtiva, né, da Sony para produzir filmes, entre aspas, originais Netflix, né, filmes que vão sair somente na plataforma de streaming. Eles falaram já a respeito disso, parece que vão ser 3 filmes diferentes, e só frisando, caso alguém tenha visto que vão ser 4 anos esse acordo, parece que tá errado. O próprio New York Times já corrigiu essa informação. Eles tinham falado primeiro que seria um acordo de 4 anos e agora eles já corrigiram para 5 anos. A primeira vez que eu li, né, as pessoas postando a respeito, era um acordo de 4, mas agora já foi revisado para um acordo de 5 anos. E para quem não sabe, a Sony tinha uma parceria muito forte com a Starz desde 2005, então agora eles estão rompendo essa parceria para fechar um acordo muito maior, muito mais grandioso com a maior, né, com a gigante aí dos streamings que é a Netflix. Como vocês podem ver aqui, né, o próprio New York Times falando a respeito, né, um novo sinal de dominância, aqui ó, eles começam já falando em um novo sinal de dominância, né, da dominância crescente da Netflix. Eles fecharam um acordo de 5 anos com a Sony Pictures Entertainment, né, e eles vão ter direito exclusivo, ó, Streaming Giant Exclusive. E aqui a gente vê que eles vão ter direitos exclusivos, né, exclusive rights, nos Estados Unidos. Então a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser o escopo dessa nova parceria dos filmes da Sony, assim que eles deixarem os cinemas e os Premium VODs, né, e os serviços Premium VODs. Então o filme pode muito bem ser lançado no cinema, sim, ele pode ficar 2 meses ali nos cinemas, depois ele fica mais um tempinho em serviços VOD, né, que você pode comprar o filme, e depois ele vai migrar para Netflix. Isso vai acontecer com todos os filmes da Sony pelos próximos 5 anos. Mas, como eu disse, essa parceria pode se aprofundar ainda mais se a pandemia em algum país, por exemplo, eles podem jogar o filme direto na Netflix. Então é uma opção que a Sony vai ter daqui para frente. E o acordo, né, vai começar no ano de 2022, então a gente tá no comecinho de 2021, mas a gente ainda não vai ver essa junção, né, se concretizando nesse ano de 2021, a gente vai ver a partir do ano de 2022. E o Scott Stuber, né, que é o chefe global aí da Netflix, né, dos filmes globais, falou o seguinte, ele falou aqui, ó: isso não somente vai permitir trazer o catálogo impressionante da Sony, né, e das suas franquias memoráveis, como também novas propriedades intelectuais para a Netflix nos Estados Unidos, mas também vai estabelecer uma nova fonte de filmes originais Netflix, né, ou First Run Films for Netflix, né, ou seja, os filmes que passam pela primeira vez
na Netflix para amantes do cinema ao redor do mundo. Então parece que esse plano dos lançamentos na Netflix vão ser mundiais, né? Esses lançamentos vão ser ao redor do mundo todo, enquanto o plano de distribuição dos filmes, assim que eles saírem dos cinemas, parece que vai ser uma coisa somente nos Estados Unidos, pelo menos no primeiro momento, mas é uma coisa muito fácil, agora que eles já fecharam esse grande acordo pro território americano, é muito fácil expandir isso pro resto do mundo inteiro. E a Sony ainda frisou, né, deixou bem claro que não vai afetar num primeiro momento a janela cinematográfica. Os 20 ou 15 filmes que eles têm para serem lançados em 2021 vão manter essa janela, e os filmes que vão ser produzidos também nos próximos anos vão também manter essa janela cinematográfica. Eles não estão querendo atropelar a janela cinematográfica e serem lançados direto na Netflix. Eles estão querendo somente ter um destino, já que eles não têm o próprio serviço de streaming, e eles parece que não pretendem ter, como eu disse, num futuro próximo. Eles estão muito focados em várias outras coisas. A Sony tem televisão, tem muitos aparelhos diferentes por aí, então talvez a indústria cinematográfica não seja o foco, né, como eu já disse várias vezes aqui no canal. E a Sony já vinha se aproveitando desses muitos serviços de streaming justamente para negociar filmes. Em particular, ela vendeu um filme do Tom Hanks, o filme Greyhound, se não me engano é o nome, vendeu para Apple, e vendeu também uma animação para Netflix que ainda não saiu. Então eles já estão vendendo alguns filmes mesmo antes desse grande acordo ser feito. E aqui eu peguei algumas outras reportagens só para ver se tem alguma informação diferente. Aqui eles estão falando basicamente a mesma coisa. Eu só quero ver se alguma delas pelo menos especulou a respeito do valor, né? Qual seria o possível valor. Aqui eles estão falando, né, 5 anos, que sem sombra de dúvidas vale centenas de milhões de dólares pro estúdio nesse tempo. Vale a gente lembrar que os filmes da Disney, parece que a Netflix pagava cerca de 400, 500 milhões de dólares por ano para manter os filmes da Disney. Obviamente era um catálogo muito maior, obviamente eram filmes muito mais relevantes do que os que vão ser lançados pela Sony, mas com certeza deve chegar na casa dos 100, 200 milhões de dólares por ano, completando aí possivelmente 1 bilhão aí no final desses 5 anos. Eu especularia pelo menos nessa casa. Mas vamos dar uma olhada, né? Aqui eles estão falando centenas de milhões. E aqui eles falam inclusive que os especialistas, né, estão dizendo que os executivos da Sony estão trabalhando para fazer outro acordo de licenciamento, né? Aqui, Licensing Pact, fora desse acordo da Netflix. Então não sei se eles fariam um acordo de distribuição cinematográfica. Talvez a Sony esteja somente querendo produzir o filme e jogar para alguém distribuir e jogar para Netflix. Eles tiram totalmente a mão ali, né, das rédeas, e eles passam a bola. Eles começam a somente produzir os filmes e jogar para uma distribuidora e jogar para Netflix, porque pelo menos é isso que eles estão falando aqui na Variety. E esse acordo é importante porque inclui filmes, né, como o próximo Homem-Aranha, que vai ser lançado, que vai sair nos cinemas e depois vai sair na Netflix, né, pelo que a gente tá vendo, e não no Disney Plus, onde a gente tem todo o resto do universo da Marvel. E a gente vai ver também a chegada de Venom, né, do Venom 2, a gente vai ver a chegada do Venom, né, do segundo filme do Venom com o Tom Hardy, a gente vai ver o terceiro filme de Jumanji. Então vários filmes importantes vão cair nas mãos da Netflix em decorrência desse acordo. E a respeito desse assunto, o Keith Legoy da Sony falou o seguinte, ele falou que a Netflix tem sido uma parceira fantástica, né, enquanto eles expandem a parceria, e ele falou também que a Sony Pictures produz um dos maiores blockbusters de forma mais criativa e filmes originais na indústria. E que esse acordo excitante demonstra, né, a importância que o conteúdo da Sony tem para os seus parceiros, conforme a Sony aumenta sua audiência e entrega o melhor entretenimento para o público. E aqui a gente vê também a notícia da Deadline, né? A gente vê que foi realmente uma notícia que movimentou muita coisa. E aqui ele está falando, ó, que os termos oficiais não foram liberados, mas que o valor é na casa de 1 bilhão de dólares. Eu não tinha visto ainda essa notícia da Deadline, mas eles estão falando aqui o mesmo valor de 1 bilhão, só que aqui eles estão falando 4 anos, esse valor já foi modificado para 5 anos. Pelo menos foi o que o New York Times falou. E eu acho que esse acordo solidifica mais ainda as possibilidades da Netflix comprar a Sony no futuro. Obviamente, se a Sony for colocada à venda, nenhum outro grande estúdio, nenhuma outra grande empresa vai querer comprar se eles têm esse enorme acordo aí com a Netflix pelos próximos 5 anos. Então eu acho que se alguma empresa tem a possibilidade de comprar a Sony nesse período, obviamente vai ser a Netflix.
e a gente não sabe se a Sony tem interesse, né? Já saíram várias notícias a respeito da Sony possivelmente estar sendo vendida. E será que uma possível venda da Sony, né, para Netflix, será que a Netflix não deixaria os direitos do Homem-Aranha voltarem, né? Eu acho que se a Sony for vendida, não tem nem o que fazer, os direitos do Homem-Aranha voltam já pra Marvel, eu vou checar isso daí pra falar pra vocês, mas eu acho que é isso que acontece. Eu acho que a Sony não pode vender os direitos do Homem-Aranha pra outra empresa, eu não sei qual é o rolo, mas eu sei que tem algum rolo nesse sentido. E a Marvel claramente tá muito interessada em comprar de volta os direitos do Homem-Aranha. E o que isso significa para Netflix, né? Como essas reportagens mesmo falaram, eu concordo plenamente, eu acho que isso ajuda a manter a dominação completa aí que a Netflix tem até o momento, principalmente num ano que ela perdeu muito market share. Se a gente considerar que a Netflix estava dominando completamente, a gente viu a chegada do Disney Plus fazendo muito sucesso lá nos Estados Unidos, e a gente viu também a chegada do HBO Max fazendo bastante sucesso também, só que um pouquinho abaixo ali do Disney Plus, mas de qualquer forma, essas duas juntas já são uma ameaça muito grande, tanto a Netflix quanto a Amazon Prime. E não só isso, obviamente a gente tem que lembrar dos outros serviços, né, que chegaram. O CBS All Access virou Paramount Plus, a gente viu a chegada do Peacock e de outros serviços que chegaram também nesse período. Então é uma forma da Sony, né, agora em parceria com a Netflix, conseguir se manter no topo, brigando aí com esses outros grandes estúdios. Então é uma parceria que funciona perfeitamente para os dois lados e vamos ver, né, no que vai dar. Eu acho que isso vai terminar com a compra da Sony pela Netflix. E como sempre eu gostaria de saber o que vocês acharam do vídeo de hoje, e como eu disse, não deixem de me seguir lá no Instagram. Como eu falei, eu tô tentando chegar até os 10 mil inscritos, quando eu chegar vocês vão ter uma surpresa bem legal por lá. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.